com vocês. Vou trazer para vocês hoje a resolução de 3 questões de vestibular, né, que envolve função trigonométrica, principalmente quando ela fornece o gráfico e me pergunta basicamente a função que A representa, né, a sua expressão. Então, por exemplo, nessa primeira questão, a expressão é dada por K vezes o cosseno de tx, beleza? Coloquei um parênteses para ficar mais organizado, ok? Essa é a função que foi oferecida e o gráfico dela está aqui. Então, o segredo sempre é pegar pontos de destaque. Por exemplo, esse é um ponto de destaque, esse é um ponto de destaque, que esse é máximo, esse é mínimo. Esse aqui é um ponto de destaque interessante, certo? Então, eu tenho alguns pontos de destaque e através deles eu vou começar a trabalhar a minha questão. Então, a primeira coisa a fazer nessa questão é o seguinte: eu vou pegar um ponto desse, em específico esse aqui, por exemplo, ele é um ponto em que o x vale 3π e o y dele, que é a altura, é o ponto máximo, vale 1/3, ok? Nitidamente, esse ponto é um ponto de máximo, certo? É o ponto mais alto desse gráfico. Então, basicamente, quando que ele ocorre? Ele ocorre quando? Então, o meu y, que é o meu f de x, ele vale 1/3, e ele ocorre quando exatamente toda a função cosseno vale exatamente 1. Então, o ponto máximo da função cosseno ocorre quando o cosseno vale 1, beleza? Então, diante disso, a gente tem uma primeira descoberta da questão, que é o valor de K. Ou seja, acabei de descobrir que o K vale 1/3. Beleza? Beleza. Agora eu vou usar outro ponto que eu disse sobre destaque para encontrar posteriormente, por exemplo, o elemento T, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto ele tem um par ordenado para x, ele está em 3π sobre 2, e para y ele está na altura 0, né? Então, ele é uma raiz que a gente fala. Então, se você substituir na sua função, no lugar do y vai ser 0. Lembre-se, né? F de x é a mesma coisa que y, né? Então, no lugar do y vai ser 0. O k você já encontrou. E aqui vai ficar cosseno de t, que multiplica o valor de x, que é 3π sobre 2. Beleza? Beleza. Feito isso, jogo o 3 para cá multiplicando 0, jogo 1 para cá dividindo, resumo da ópera, ou jogo esse 1/3 todo para cá dividindo, vai dar 0. Então, a minha situação se resume em 0 é igual ao cosseno de 3π sobre 2 multiplicado por t. Eu quero saber quando que o cosseno é 0. E aí você precisa de lembrar que o cosseno é 0, o resultado é 0 quando o valor, né, do ângulo é 90 graus. Por exemplo, cosseno é 0 em 90 graus, por exemplo. Estou dando um exemplo. E 90 graus em radiano, todo mundo sabe que é a mesma coisa, né? Que π sobre 2. Π vale 180. Então, π sobre 2 é igual a 0. Com isso, você descobre que toda essa parte de dentro aqui tem que valer quanto para dar 0? Tem que ser 90 graus. 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2. Então, você iguala tudo. Ou seja, você finaliza o cálculo com igualando 3π sobre 2t como sendo igual a π sobre 2, certo? O 2 você corta, o π você corta, vai ficar aqui, cortou todo mundo, vai ficar 1. Então, finalizando, o seu t vai ser do lado direito 1, né? E o lado esquerdo, que eu tenho 3, vai passar para cá dividindo, 1/3. Ou seja, você acaba de descobrir que o seu t também é 1/3. Então, perceba, como que eu fiz essa questão? Analisando pontos específicos e deu certo. Às vezes você analisa um ponto e não dá certo, você puxa para outro ponto, então tem vários pontos. Outra coisa que a gente pode perceber de interessante é que esse gráfico ele começa aqui, sobe, desce e para aqui. Depois ele volta tudo de novo. Então, esse espaço aqui é denominado período. Às vezes a gente pode usar o período também para resolver alguma questão de função trigonométrica. Na playlist do canal que segue na descrição,
Tem vários exercícios nesse sentido. Então, o período dessa questão, por exemplo, é 6π. Mas, em resumo, o que foi procurado, o que foi pedido, era algo referente ao K e referente ao T. E você já descobrimos que os dois têm resultados iguais, por isso a alternativa correta é a alternativa letra B. E assim a gente encerra a primeira questão. Vamos para a próxima. Então, na próxima questão, eu tenho aqui um gráfico, mais uma vez, aqui ele já é mais direto. Ele pede qual é a função. Beleza? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai perceber que tem alguns detalhes importantes, alguns pontos importantes, e assim a gente vai analisar a questão. Por exemplo, primeiro ponto importante que eu destaquei na questão anterior. Esse gráfico, por exemplo, ele está aqui embaixo, aí ele vai, sobe, 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 chega no pico, desce, 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 chega embaixo de tudo. Então, esse espaço que vem daqui até aqui é o período, certo? Eu também posso considerar ele assim, ó. Aqui ele vai, bate no eixo X, desce, 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 sobe, aí para até aqui. Então, esse espaço que vem daqui até aqui também é considerado período. Pera, mas eu não sei quanto que é aqui. Ah, mas aí tem que usar o raciocínio lógico. Se ele sobe, 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 vem até π sobre 2, e do π sobre 2 ele desce, 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 então a metade do período é π sobre 2. Ou seja, se π sobre 2 é a metade do período, então o período olhando para o gráfico é π, certo? O período olhando para o próprio gráfico é π. Ou seja, esse espaço que vem daqui até aqui, ou daqui até aqui, todos eles valem π, certo? E aí, quando a gente fala de período, a gente fala de uma fórmula importante do período. A fórmula importante do período é 2π sobre o módulo de K. O que é esse K, Humberto? O K é o cara que fica multiplicando pelo x, né? Se a função tiver isso em relação a y e x. Pera, se você sabe que o período é π, você tem aqui π, e aqui você tem 2π, e aqui você tem K. O que você acaba de descobrir? Se eu trocar de posição o K com o π, eu vou jogar o K como se fosse um multiplicar cruzado. Boto o K no lugar do π e boto o π aqui embaixo. Vou cortar o π com π, vou descobrir que o módulo de K tem que ser 2. O que significa isso? Que o meu K, que é o cara que multiplica pelo x na função, ele é ou 2 positivo ou 2 negativo. Então, você consegue perceber que a letra E não pode ser, porque eu não tenho, o que eu tenho multiplicado por x é 1, a letra A não pode ser, a letra B não pode ser. Só ficou entre a C e a D, ou seja, eu tenho um 2 multiplicado pelo x. Eu sei que o meu valor tem que ser 2 ou menos 2. Como os dois estão com 2, você conclui que o seu K, de fato, ele vale 2. Beleza, beleza. Você só está em dúvida entre a função seno ou a função cosseno. Obviamente, vocês, por memorização, sabem o formato do gráfico e sabem que esse formato que sobe e depois desce, considerando o zero aqui, sobe e depois desce, ele é o gráfico que se assemelha claramente com a alternativa letra D, mas a gente vai usar um outro recurso um pouco mais eficiente. Por exemplo, esse ponto, conforme a gente fez na questão anterior, é um ponto de destaque, ele é um ponto que está cortando o eixo X, ou seja, esse ponto é o ponto onde x vale π sobre 2 e o y vale 0, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso na minha função ou letra D ou letra C. Por exemplo, se eu substituir na letra C, vai ficar y igual a cosseno de 2 vezes π sobre 2. Cortou, eu vou ter aqui cosseno de π. Não é verdade? Cosseno de π vale menos 1. Ué, mas teria que dar quanto? Teria que dar 0 e deu menos 1. Então, isso aqui está errado. Por isso que eu falei, a letra C está errada. A letra correta é a letra D. Vem comigo para vocês observarem. Y é igual a seno de 2 vezes o valor de x que eu estou considerando como π sobre 2. Aqui o valor de x e aqui o valor de y. O valor de y aqui. Cortou, deu seno de π. E sabe quanto que é seno de π?
Seno de π dá exatamente, seno o eixo y, dá exatamente 0. Ou seja, como deveria ser. E assim você confirma a veracidade da questão em relação à letra D. Então, a letra D é a função que representa este gráfico aqui. Beleza? Então, fizemos isso através do meu querido seno de π. Seno a gente... Ah, como é que eu sei mesmo, Humberto? Só pegar, fazer um círculo trigonométrico aqui. O seu π está aqui, ó. Aqui está o seu π, que é 180 graus. O seno, você vai achar analisar o eixo y. Ou seja, a direção no eixo y está batendo no meio da reta. No meio da reta é resultado zero. Então, seno de π é zero. Existe uma videoaula completa sobre círculo trigonométrico. Acompanhe na descrição desse vídeo. E assim a gente chega na última questão, que fala na estação de um trabalho de pintura de peça, a pressão de um tambor de ar comprimido varia de acordo com o tempo, aqui tem a sua função. Ele fala, assinale a alternativa em que o instante correspondente ao valor mínimo. Gente, o valor mínimo dessa função, né, o valor mínimo dela, ocorre quando toda a função seno é igual a menos 1. O valor mínimo ocorre quando a função é igual a menos 1, ou seja, o valor mínimo dessa função é dado por 50 mais 50 vezes tudo isso aqui é seno. Tudo isso aqui é seno. Quando tudo isso aqui vale menos 1. O valor 50 vezes menos 1, menos 50. Com mais 50, 0. Esse é o valor do meu P, ok? É a pressão mínima. Mas eu não quero a pressão mínima. Eu quero o quê? Um instante. Ou seja, um instante é o que a gente fez anteriormente. Quando que ocorre isso de ser igual a zero? Já fiz. É quando todo o seno tem valor igual a menos 1. E isso ocorre quando? Quando que ele tem valor menos 1? Se o seno é analisado no círculo trigonométrico como eixo y, aonde que é menos 1? O ponto mais baixo é aqui. É exatamente em 3π sobre 2, que é 270 graus. Ou seja, o valor de seno dá menos 1, um dos exemplos é quando essa parte de dentro ela tem que valer exatamente 3π sobre 2. E assim a gente encerra, joga o menos π sobre 2 para lá positivo, beleza? Denominador igual, repete o denominador, 3 com mais 1, 4. 4π sobre 2, corta, 2π. Ou seja, essa função está preocupada com o valor mínimo. É quando o valor do seno vale menos 1. E qual é esse instante? O valor do seno, para dar igual a menos 1, o ângulo tem que, por exemplo, ser 270 graus. Um ângulo de até 360 graus. É um exemplo de ângulo, que é esse ponto aqui. Beleza? E assim a gente encerra essa videoaula. Espero ter ajudado vocês nessas 3 questões. Forte abraço, bons estudos, fiquem com Deus, estamos juntos e não esqueça de acompanhar mais vídeos e links na descrição desse vídeo. Um abraço, tchau, tchau.